E aí, seus quarenteners, mais um Motorama Vlog aqui no ar e hoje pra gente falar de um assunto muito especial. A gente vai falar das motos britânicas e por que elas são tão legais. Principalmente na década de 50 e 60, as motos britânicas foram responsáveis por uma série de inovações na indústria, inovações essas que a gente pode ver até mesmo nas motos que são lançadas atualmente. Como a gente vai ver, muitas das nossas principais motos modernas e atuais de montadoras do mundo inteiro beberam diretamente da fonte daquelas motos que estavam sendo lançadas na época. Isso aí não é à toa, aquelas motos eram algumas das mais rápidas, mais emocionantes e fazia realmente a cabeça da galera. Era com essas motos que a galera quebrava vários recordes de velocidade nas pistas, nas estradas ou às vezes nas ruas da cidade, tentando fazer 100 milhas por hora no que eles chamavam de tom, uma tonelada de velocidade. E nessa época aí também lugares como o Ace Café de Londres ficavam cheios de pessoas, e é sobre essas pessoas que a gente vai contar essas histórias e essas motos que viraram lendas. A gente vai falar tudo isso aqui hoje, porque as lendas não morrem. Muitas pessoas questionam por que as motos inglesas e as europeias, de uma forma geral, são tão diferentes das motos americanas, por exemplo. Bom, na Inglaterra o pessoal já estava habituado a usar moto desde a década de 20, não apenas para passear ou para se divertir, mas para trabalhar também, fazer entregas, né? Fazer o business deles. Da mesma forma como eles usavam cavalos e charrete algum tempo antes. Já nos Estados Unidos, um país de tamanho completamente diferente, a indústria automobilística estava efervescendo com grandes marcas como a Ford e a Chevrolet. E esses automóveis estavam ajudando a pavimentar a nação, e as motos também, por sua vez, começaram a ser desenvolvidas com marcas como Harley Davidson e Indian, respeitando uma geometria completamente diferente. As motos lá têm trechos muito maiores, foram desenvolvidas e pensadas para rodar em outro tipo de estrada, enquanto que do outro lado do Atlântico, do continente europeu, os países são todos muito pequenos e as estradas lá foram pensadas e desenvolvidas em uma outra época em que não haviam carros e nem motos, e sim cavalos e charretes. Isso acabou gerando projetos muito distintos entre si. Acho que essa é uma das belezas do universo motociclístico, né? Dentro do universo das marcas inglesas, a gente tem muitas aí que compartilharam realmente o seu período de produção aí na mesma época, né? E muitas delas acabaram desaparecendo do mapa. Algumas estão aí até hoje, como é o caso da Triumph, por exemplo. Apesar de que a Triumph também já faliu uma vez, já foi resgatada. E quase que aconteceu o fato da gente não ver mais as Triumph sendo vendidas igual a gente vê hoje em dia. Ainda bem que essa história foi diferente. A Triumph conseguiu se recuperar. O que importa é que hoje eu posso dizer que as Triumph são as motos mais conhecidas britânicas no mundo inteiro. E também é lógico que são as mais vendidas, né? Tanto quando a gente está falando de motos clássicas, que ainda tem esse apelo britânico de toda essa época que a gente está falando, mas é claro que ainda tem as motos que são muito vendidas mundialmente também dessa marca, que são as Big Trail, as Naked e até as esportivas. E teve outra coisa também que contribuiu muito para a indústria das motos na Grã-Bretanha, que foi o fato da Segunda Grande Guerra Mundial. É lógico que a Primeira Guerra também já tinha ajudado um pouco isso aí, mas em termos de Segunda Guerra foi realmente algo sem precedentes. E como a gente vai ver nesse episódio, muitas das montadoras estavam diretamente envolvidas ali. Afinal de contas, na Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha usou mais motos do que qualquer outro país. E no final do conflito, haviam sido fabricadas mais de 400 mil unidades de motocicletas por diferentes fábricas. E aí a sociedade britânica passou a entender a motocicleta e usar a motocicleta de uma forma bem diferente do que era usado antes disso. É importante falar também que aqui a gente está falando de uma época em que Kawasaki, Suzuki, Honda e Yamaha não estavam no mapa ainda, ou pelo menos não estavam fazendo o que elas são conhecidas, pelo menos por nós, por fazer hoje em dia, que são as motos. Algumas dessas montadoras iam começar a desenvolver motocicletas depois desse período da Segunda Guerra, conforme o Japão foi sendo reconstruído e tudo mais. E é importante a gente falar também que a Harley Davidson já estava bem presente no mercado norte-americano, mas o mundo não tinha uma globalização como a gente tem hoje em dia, então ela estava literalmente a um oceano de distância e por isso não era muito comum ali na Inglaterra, assim como outras marcas dos Estados Unidos também, como a Indian, né?
Bom, como eu falei, as motos inglesas elas ficaram bastante conhecidas pelo motor bicilíndrico em linha, mas isso veio um pouco depois, porque ali mais ou menos por volta dos anos 20, a Brough Superior, que é uma das primeiras marcas de moto britânica, foi uma das primeiras a fazer uma moto com maior cilindrada, maior potência, né? Isso porque ela tinha um motor em V, dessa mesma forma como a gente conhece hoje, como as motos são fabricadas até hoje. Porque um pouco antes disso as motos pareciam mais bicicletas motorizadas, né? Então a Brough Superior trouxe aí uma moto, por exemplo, de 1000 cilindradas, tendo uma potência aí de cerca de 50 cavalos, o que trazia 160 km por hora. E se você pensar em 160 km por hora em 1925, a gente está falando de uma velocidade aí que hoje é parecida com a velocidade da Kawasaki H2R, por exemplo, das motos hoje em dia. A Brough Superior existe hoje em dia e é engraçado notar que, de certa forma, a operação atual é muito parecida com essa operação de 100 anos atrás, porque na época ela já era uma moto muito exclusiva, muito cara, e foi uma das responsáveis por tornar a motocicleta mais ou menos próximo do que o que a gente conhece hoje em dia, com um design de curvas, remetendo à motocicleta moderna. Então ela existe ainda hoje em dia, continua sendo muito cara, continua sendo feita quase que de uma maneira artesanal, em uma operação muito exclusiva e com modelos tão exclusivos quanto sua própria operação. Não tem como não falar de motos clássicas inglesas sem falar de Triumph. A gente pode dizer que os anos 60 talvez tenha sido o auge das Triumph, assim, pelo menos como elas foram conhecidas ao redor do mundo. Talvez hoje ela esteja vivendo um novo auge, mas ali nos anos 60, com certeza foi um pico histórico para a marca, porque foi onde grandes motos como a Triumph Bonneville, por exemplo, apareceram com esse visual que a gente conhece hoje, com motor bicilíndrico, e a Triumph já trabalhava também com outras motos, só que elas eram muito parecidas entre elas, né? Por exemplo, hoje a gente ainda tem a Tiger no line-up da Triumph, só que a Tiger tem essa pegada já bem assumida de Big Trail, afinal essa história toda de Big Trail veio aparecer muitos e muitos anos depois. Naquela época já existia uma Tiger e ela era igualzinha uma Bonneville. A Triumph foi responsável por si só por uma série de inovações tecnológicas que, como a gente vai ver, acabou servindo como influência até para outras grandes montadoras e outros grandes modelos que, por sua vez, também mudaram a indústria. E a gente poderia falar sobre várias inovações que essa marca trouxe na época e que traz até hoje em dia, né, uma vez que ela continua aí firme e forte, fazendo um excelente trabalho e, para nossa sorte, mandando bem aqui no Brasil, sendo que o Brasil é uma das principais subsidiárias da Triumph no mundo inteiro. Aqui o brasileiro acabou gostando das Triumph pra caramba, principalmente do modelo Big Trail, né? Das Tiger 1200, 800, agora 900. Mas como o episódio é muito focado em história e a gente precisa trazer uma grande contribuição da montadora aqui no período de ouro do motociclismo britânico, talvez a maior contribuição da Triumph na época tenha sido o modelo T120-650, porque além de trazer cilindro duplo, ele trazia carburação dupla, e esse modelo foi responsável por quebrar vários recordes de velocidade, inclusive no deserto de sal de Bonneville, que fica no estado de Utah, nos Estados Unidos. Então, a partir de 1959, esse modelo começou a ser chamado de Bonneville, e até hoje a marca tem uma linha de motos que se chama Bonneville, com vários modelos diferentes entre si, mas todos remetendo a esse período clássico, deixou a sua marca e continua deixando até hoje. Outra marca britânica que não pode ficar de fora dessa lista, sem dúvida, é a Norton. Outra marca que tá vivaça até hoje, beleza que ela quase morreu há pouquíssimo tempo atrás e ela foi salva justamente por um grupo indiano. Então as Nortons estão vivas aí até hoje também, muitos dos modelos com motor bicilíndrico e principalmente com essa pegada clássica café racer, e também fez parte da época de ouro das motos clássicas inglesas ali no período das café racers, onde tinham motos da própria Norton que faziam uma espécie de mashup, uma mistura com a Triumph, onde a gente tinha as motos conhecidas como Triton, mistura de Triumph com Norton. A Norton já era muito conhecida principalmente por ganhar várias corridas da Ilha de Man, quando ela lançou alguns de seus principais modelos, como esse que a gente vai falar agora, que é a Commando 750. Essa moto foi responsável por uma série de inovações para a própria marca e que ajudou a indústria de motos de uma forma geral. Isso porque ela vinha trazendo muita coisa da bagagem tecnológica que a Norton trazia com o seu modelo Atlas. Os chassis da Norton eram bem conhecidos
por essa característica Featherbud, eles eram conhecidos por ter uma ciclística muito boa, e é justamente daí que o Guigo disse que as Triton elas vinham com um motor, vinham não, né? Elas eram a mistura da Triumph com a Norton, uma vez que o pessoal pegava o melhor motor que era da Triumph, pegava o melhor motor, pegava o melhor chassi que era esse da Norton e faziam a combinação ideal para a melhor moto da ciclística no gosto da galera na época. Só que acontece que o Stephen Bauer, engenheiro-chefe do projeto da Commando 750, e era um cara que vinha da Rolls-Royce, olhou aquele chassi e, na opinião do cara, aquele chassi ia contra todos os princípios de engenharia. Então ele começou a pensar melhor em desenvolver um novo sistema para eliminar um pouco da vibração que os modelos anteriores vinham apresentando. E esse cara chegou com uma proposta inovadora. Ele decidiu que tanto o motor quanto a caixa de marchas e a balança deveriam ser parafusados, isolados do chassi por meio de borracha especial. Esse sistema recebeu o nome de Isolastic, e embora tenha conseguido sim reduzir as vibrações que os motores cada vez maiores causavam ali na pilotagem em geral da galera, esse sistema ele acabou sendo meio complicado para os mecânicos usarem, porque acontecia o seguinte: você tinha que alcançar o aperto perfeito ali. Se você apertava demais as borrachas, comprometia muito a ciclística, e se você apertava de menos, a vibração vinha à tona. Enfim, isso aí foi só um capítulo à parte na história da Norton 750. Independente disso, ela serviu bastante para proliferar ainda mais a cultura das superbikes inglesas, como elas eram conhecidas na época, e junto com a Bonneville da Triumph, talvez hoje tenha se tornado sinônimo de moto icônica inglesa, e motos que até hoje conseguem angariar uma legião de fãs ao redor do mundo inteiro. Muitas delas são vendidas a preços muito caros, e para nossa sorte, como o Guigão disse, tem a Norton que está presente no mundo, e com a recente aquisição dos indianos, né, do grupo TVS, a gente espera que a gente continue vendo a Norton presente no mundo inteiro, de repente com novos modelos, e quem sabe até aqui no Brasil, né, poder ter uma Norton aqui ia ser incrível. Se eles quiserem lançar, por exemplo, a nova Atlas ou a Ranger, eu vou ser um dos primeiros ali na fila de compra. Agora, com essa história da Norton ter sido comprada pela TVS, é bem possível. Pode existir sim a possibilidade dela vir para o Brasil, já que a TVS é uma gigantesca indiana. E quem quiser saber mais sobre essa aquisição da Norton pela TVS, acesse esse card aqui em cima para ver o Motorama News, onde a gente fala com detalhes sobre essa transação milionária que aconteceu aí na Inglaterra. Matchless. Essa marca durou pouco tempo e fez menos sucesso que os outros nomes que estamos trazendo aqui. Mas isso com certeza não apaga a importância que a marca teve, em especial o modelo Silverhawk, uma 600 cilindradas de 4 cilindros, que era algo muito raro na época, principalmente porque era uma V4. Essa moto era engraçada na época, ela era vendida com um texto que eu até copiei aqui para ler, porque era muito engraçado, olha só. Inquestionavelmente a máquina mais fascinante já construída. Ela combina a suavidade e o conforto do automóvel mais caro com um desempenho super esportivo. Apenas com a sua última marcha, no caso era a quarta marcha, ela pode ir de 10 km por hora a mais de 80 km por hora, e a aceleração de seu motor 4 cilindros tem que ser experimentada para acreditar. Pô, eu compraria essa moto na mesma hora. E você? Eu compraria se eu tivesse lá presente na época também. E quem sou eu para discutir com os caras que lançaram ela aí na época de ouro britânica, né? Na verdade, a gente tá falando aqui antes da época de ouro britânica, né? A gente tá falando aqui de anos 30, né? Era um V4 que foi produzido ali entre 1931 e 1935. Então imagina só, um V4 de 600 cilindradas nessa época. É legal olhar essa moto hoje em dia, né? Vamos analisar o design dela. Fica claro, pelo menos para nós aqui, quase 100 anos depois, estamos só analisando ela, fica claro que ela trazia muitos elementos que foram trazidos pela Brough Superior, e ela já vinha preparando ali o meio de campo para uma marca que ia surgir um pouco depois disso aí, que também, por sua vez, trouxe uma certa influência em termos de design aí da Matchless. E nós estamos falando aqui da Vincent, tá chegando, nós estamos chegando em Vincent daqui a pouquinho. O que eu quis chamar a atenção de vocês aqui é só para que, além da pegada de design que a Triumph e a Norton vinham trazendo, existia muito essa pegada de design também de alguma geração antes, e que, por causa do trabalho de alguns engenheiros, foi sendo levada adiante também. E talvez essas motos aí, a Brough Superior, a Matchless com essa versão aí, com esse modelo Silverhawk, talvez tenham sido algumas das motos que um pouco mais fugiram ali da estética que estava sendo
tradicionalmente desenvolvida na Inglaterra e remetiam a um pouco até mesmo ao estilo das motos americanas, que nessa altura do campeonato já estavam pegando fogo lá nos Estados Unidos e muita coisa lá estava acontecendo nesse mesmo momento. E é justamente esse visual aí de guerra, né, visual americano, que deu cara justamente para esse modelo da Matchless. Se a gente for olhar aí essa foto do modelo da marca, é o que a gente costuma dizer como uma bobber de guerra, né? Uma moto que foi fabricada no período de guerra. A gente vê todas essas características que são inclusive de algumas motos retrô que a gente vê sendo vendidas hoje em dia. Sempre tem essa pegada aí com esse tipo de banco, esse tipo de tanque. E o mais legal é ver também como é que era o escapamento, né? Que parece um rabo de peixe com um formato bem diferente. E se você for olhar o último lançamento da BMW, aí, o modelo Custom R18, tem um escapamento muito parecido com esse no formato. Chegou a hora de falar de BSA, outra marca que também foi bem conhecida. Ela pode até não ter sido tão conhecida como outras gigantes da indústria, mas ela teve muita importância sim, principalmente nos campos de guerra da Segunda Guerra Mundial, porque ela era usada pelos Dispatch Riders, que eram motociclistas das Forças Armadas que entregavam mensagens entre quartéis generais e unidades militares. Como vocês podem imaginar, muitas dessas mensagens eram urgentes, e é claro que nenhum veículo melhor do que uma motocicleta para cumprir esse papel aí. E outra situação onde a BSA foi muito importante também foi na cena Café Racer de Londres. E um dos modelos preferidos da galera, dos Stone Up Boys, dos Rockers, dos Café Racer, como quiser chamar, era a Golden Star de 1956, porque ela já vinha com guidão clip-on, tanque de combustível cromado, carburadora de última geração, ou seja, todo um pacote completo que fazia delírio da galera. E uma curiosidade sobre a BSA é que ela fazia um caminho um pouco diferente das outras marcas que a gente falou aqui, como a Matchless, a Brough Superior e até mesmo a Vincent, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que eram motos que sempre procuravam ter ali alta performance, motos que na época eram muito caras e tinham motores mais complexos. No caso da BSA, eram motos mais simples, justamente porque eram motos dos caras, dos mensageiros lá do exército. Eram motos um pouco mais simples mesmo, ela não tinha esse pretexto de serem mais velozes, e talvez por isso elas tenham sido uma das motos mais populares na cultura café racer. A galera, os rockers, tinham mais acesso para comprar ela. Afinal, esse modelo Gold Star de 1959 era uma 500 cilindradas de apenas um cilindro. Assim como outras montadoras que a gente citou, e aí algumas que a gente ainda vai citar, a Royal Enfield também esteve muito presente nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial e na cena Café Racer. Ela teve alguns modelos muito emblemáticos, como a Continental GT, lançada em 1964, e que já vinha com tanque de gasolina de corrida, assento de competição, conta-giros e escapamento especial, e nem tudo isso aqui era coisa muito comum de se ver na época. Então a Royal trouxe várias inovações também. Outro modelo que ficou muito famoso era a Interceptor, que foi lançada em 1960 e ficou em linha até 1970, até ser relançada recentemente agora, como a gente sabe, junto com a GT também. E um capítulo especial na história da Royal é a Bullet 500, que durante muito tempo permaneceu com o título de motocicleta produzida há mais tempo na história, até ser descontinuada recentemente pela marca. Bom, eu falei que a Royal teve um papel importante na guerra, e isso se deve principalmente ao modelo 125 cilindradas Airborne, que também ficou conhecido. Esse modelo ele era um motor 2 tempos, por isso ele era muito leve. Como você pode ver nessa foto, tem até um soldado levantando essa moto. Essa moto ficou conhecida como Flying Leaf e ela foi feita para ser carregada no suporte de paraquedas dos aviões militares, e ela era lançada lá de cima diretamente para o pessoal receber ela lá embaixo. É um capítulo interessante na história dessa montadora, e aí, para nossa sorte, também existe até hoje. Graças a ela a gente pode ter mais opções de compra, e para quem curte esse estilo de moto, esse estilo mais classicão, como a gente é muito fã, é uma opção a mais, né? Eu acho que é bom a gente pensar nisso, que é sempre bom para nós que nós já somos um país de terceiro mundo, é um mercado muito limitado. É sempre bom, quanto mais opções, melhor. Isso que eu estou falando agora não poderia ser dito há 10 anos, quando a gente não tinha Triumph, quando a gente não tinha Royal e quando a gente ainda estava longe de ter a perspectiva de ter uma Norton por aí. Bom, na verdade uma correção aqui, na verdade o modelo ficou conhecido como Flying Flea, né?
Na verdade é como se fosse a pulga voadora, justamente por sua leveza. O Hugo acabou falando Flying Leaf, que também daria para ser o nome, já que ela era muito leve, mas fica aqui só com uma correção. Outra empresa britânica bastante conhecida e que foi uma fabricante que durante muito tempo trouxe inovação ao motociclismo é a Ariel. A história da Ariel também é muito interessante. Durante um tempo ela chegou até mesmo a ser dona da Triumph e por causa disso tivemos aí algumas concessionárias que vendiam Triumph e Ariel ao mesmo tempo, como é o caso da Dalius Motorcycle Sales, que operava no Texas. Alguns anos depois ela acabou sendo vendida para a BSA até o seu encerramento em 1967. E assim como outras montadoras que a gente está citando aqui, ela começou fabricando bicicletas antes mesmo de fazer as motos e durante um tempo fabricou carros também. Mas como o que importa aqui para nós são as motos, a gente precisa dar o destaque para um modelo e talvez o modelo que vai merecer esse destaque é a Red Hunter. Ela foi produzida entre 1932 e 1959 e teve diversos motores durante esse tempo aí, teve 250, 350 e até 500 cilindradas. Interessante também é que a Ariel talvez ela tenha sido precursora no sistema de teste de duração de motores. Isso porque já desde essa época ela submetia todos esses motores a um teste de duração de 2 horas. Porque tudo bem, hoje, quase um século depois, talvez não seja grandes coisas, e todas as montadoras têm que fazer isso, provavelmente os testes de duração duram até bem mais do que 2 horas, né? Mas é legal pensar que isso já era feito na época, em uma época em que sim, o mundo era muito diferente e não tinha os mesmos padrões de qualidade que a gente tem hoje em dia. A história da Ariel também foi marcada por uma passagem muito interessante, que foi o seguinte: embora a marca não tivesse sido selecionada pelo Departamento de Guerra da Inglaterra, eles acabaram sendo procurados após a evacuação de Dunkerque, quando grande parte do material do exército britânico foi deixado para trás, inclusive as motos. E agora aqui, outra curiosidade também em relação aos designs das motos hoje em dia, e o tanto que a Ariel e as motos inglesas também influenciaram as motos clássicas, as motos custom do jeito que a gente conhece, mais uma vez, eu resgato aqui o lançamento da BMW R18, tá aí presente mais uma vez nesse escapamento da Red Hunter. Eu tô falando isso por quê? Porque eu tenho visto muita gente criticar o escapamento da BMW como se fosse uma invenção da marca ali, de design, uma coisa tirada do nada. Tudo bem, eu acho que todo mundo pode gostar ou não desse design de escapamento, mas não pode dizer que foi tirado do nada. E a gente aqui do Motorama, mais uma vez, traz isso para vocês como um contexto histórico. Esse escapamento também foi inspirado nesses modelos antigos britânicos e a Ariel 1938 Red Hunter era uma delas. A AJS foi uma marca que surgiu em 1909 e talvez sua maior contribuição tenha sido no mundo da velocidade. Isso porque a marca conquistou 117 recordes mundiais e muito disso se deve à AJS E95-500, uma moto que tem em sua origem a participação até mesmo do engenheiro da Vincent, Phil Arvin. A principal tarefa da equipe de desenvolvimento dessa moto era vencer a BMW nas corridas, porque a BMW estava mandando muito bem nessa época. Ela tinha acabado de vencer o TT da Ilha de Man de 1939, em uma época em que as corridas eram de 500 cilindradas, e vencer também a Aguilera, que é a marca italiana, também estava mandando bem nas corridas, tinha vencido o campeonato europeu de 39. Para isso, esse pessoal da AJS precisava desenvolver um produto inovador, tirar um coelho da cartola e, de preferência, uma moto que tivesse ali no nome um S, sendo que o S ia significar Supercharged. Nascia então a AJS 500, uma máquina ultra leve que usava um motor 500 cilindradas, 2 cilindros e era capaz de gerar 54 cavalos a 7.500 RPM. Ela obteve muito sucesso nas pistas e foi um projeto de super engenharia e levou 8 anos para ser desenvolvida. Tem muitos destaques, muita coisa legal que a gente pode pegar nesse desenho diferentão, mesmo sendo uma moto carenada, o que torna um pouco difícil ali a visualização do seu motor, do seu chassi. É fácil ver que ela trouxe algumas inovações. A tampa da primária dela talvez seja uma das tampas de embreagem mais incríveis que já foram projetadas e desenvolvidas. A moto acabou ganhando o apelido de Porcupine, que significa porco espinho, graças às aletas de refrigeração do cabeçote. Hoje em dia a AJS ela é muito obscura, muito mais do que sempre foi em toda a sua história, mas hoje ela é mais desconhecida ainda, parece, porque depois de ter sido comprada e vendida tantas vezes e ter passado por tantos grupos,
Hoje ela não tem praticamente nada a ver com a marca que já foi um dia. Ela fabrica quase que exclusivamente modelos 125 cilindradas e tem pouquíssima relevância. Bom, agora não dá para negar que a AJS estava bem à frente do seu tempo, né? Se a gente for olhar para o desenho da moto, a gente já consegue ver coisas que para a época com certeza já eram consideradas bem modernas. Essa carenagem lateral que envolve o tanque da moto é uma das coisas que a gente pode dizer olhando a moto. A própria tampa da primária que o Hugo acabou de falar tinha um desenho, uma pegada bastante diferente e inovadora, então todo mundo que olhava para essa moto já tinha esse espanto, né, de certa forma, quando via essas coisas. E uma das coisas que está aí presente na E95 quando a gente olha é um motor bicilíndrico levemente inclinado para frente. Em uma época em que os motores bicilíndricos eram bem em 90 graus, em pézão mesmo, talvez pelo apelo esportivo a AJS foi uma das primeiras a fazer essa inclinação, o que dá uma melhora na performance do motor. Produzida por uma pequena empresa familiar, a Veloset durante um tempo combateu gigantes da indústria como Triumph e Norton, principalmente sendo inovadora e lançando motos com painéis de fibra de vidro e outros recursos bastante exclusivos para a época. A moto que talvez seja mais conhecida é a Venom, que na verdade era uma série de motos. Existiam 4 versões da Venom, entre Scramblers, o modelo tradicional, e essa que eu vou dar o destaque aqui, que é a Venom Truxton. Uma moto que foi importante porque serviu para preencher a lacuna deixada pela BSA Gold Star, a moto que a gente já comentou aí, e que havia sido descontinuada há pouco tempo. Essa moto também, a Veloset Venom, acabou se tornando uma das preferidas dos Café Racers, dos Tone-Up Boys, dos Rockers. Ela recebeu o nome de Truxton por causa de um circuito em um antigo aeródromo dos tempos de guerra em Hampshire, na Inglaterra, chamado Truxton. A Triumph acabou fazendo a mesma coisa alguns anos depois, colocando esse nome em algumas de suas motos, mas a Veloset Venom Truxton veio antes e a moto corria tanto que até hoje ela é capaz de deixar uma Suzuki DRZ 400 Supermoto para trás, como é possível ver nesse vídeo aí. Oh, watch out! Bom, eu não tenho muito o que acrescentar sobre a história da Veloset, mas mais uma vez eu peço que todos olhem para o escapamento da moto. E como prometido, chegamos na lista aqui, a vez da Vincent. Vamos falar dessa que era uma das marcas mais conhecidas no mundo das motos britânicas. Eu queria começar já falando de uma das motos mais conhecidas deles, que foi a Vincent Series C Black Shadow de 1952. Na época, ela era a moto mais rápida da marca e eles não conseguiam nem encontrar um lugar adequado para acelerar ela ao máximo, mesmo que em uma época onde não havia limite de velocidade. Montado à mão com apenas 1.700 unidades construídas, a Vincent Black Shadow iniciou uma série de inovações tecnológicas e foi imediatamente reconhecida por sua paleta de cores distinta e predominantemente preta. Talvez a primeira superbike verdadeira. A Black Shadow alcançou níveis inéditos de desempenho e ganhou o título de motocicleta mais rápida do mundo em sua época. Como se isso não fosse o suficiente, depois a Vincent lançou a Black Lightning, que era a versão de corrida da Shadow. Como se precisasse, né? É mais ou menos como que a Honda faz hoje, sempre colocando mais um R na CBR. A Black Shadow deixou de ser produzida em 1955, junto com todas as outras motos da Vincent, quando a empresa fechou. E é interessante falar da Vincent porque talvez junto com a Brough Superior tenha sido responsável por uma propagação e um design diferente, né? Afinal de contas, acho que vocês concordam comigo que uma Vincent ela é bastante diferente de uma Norton, de uma Triumph, de uma BSA, de uma Ariel. Então é interessante pensar que, tudo bem, todas essas são motos britânicas, são supermotos, mas nem necessariamente elas eram todas as mesmas coisas. E mesmo dentro desse segmento de motos inglesas, é possível ver diversos caminhos diferentes sendo seguidos. Eu penso que assim, uma Norton Commando e uma Triumph Bonneville foram responsáveis por uma série de evoluções e ditar uma escola de design que ficou muito conhecida como as motos britânicas, enquanto uma Vincent e uma Brough Superior também, ao mesmo tempo em que eram super máquinas e motos inglesas, também foram responsáveis
por ditar uma outra escola de super engenharia e uma outra pegada de design. Mas de qualquer forma, todas essas motos elas eram muito parecidas entre si, mas isso foi importante até mesmo para o desenvolvimento da identidade de todas essas marcas, e todas permaneciam mais ou menos unidas ali na época, servindo como uma competição saudável entre uma e outra, até que eventualmente a invasão japonesa começou a tomar conta daquele espaço e começou a eliminar todas essas marcas do mapa. As motos japonesas entraram no mercado europeu ali no final da década de 50 e a partir daí máquinas mais poderosas foram surgindo aos poucos e nomes como CB, GPZ e Z1 começaram a se infiltrar em um mercado que era exclusivamente europeu. Em 1969 a Honda lançou uma CB 750 4 em um azul metálico lindíssimo que, convenhamos, qualquer pessoa na época que visse essa moto ia ficar apaixonado por ela. Qualquer pessoa que visse essa moto hoje em dia vai ficar apaixonado, imagina na época, né? Então não teve muito para onde correr. Era uma época em que o problema econômico ali era um problema cada vez menor para aquela geração que estava conseguindo viver a estabilidade e usufruir dos avanços industriais que vencer uma guerra acaba ocasionando para uma sociedade, né? E o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Todas essas marcas acabaram quebrando no mercado norte-americano também, e a Honda, Suzuki, Kawasaki e Yamaha foram dominando todo o mercado, oferecendo motos melhores em vários aspectos e mais confiantes também, com mecânica mais simples, mais baratas e com melhor distribuição. O mercado de motos britânicos sofreu bastante durante muito tempo, até começar a se reerguer ali no início da década de 90, quando a Triumph reapareceu, um pouco depois quando a Norton foi comprada e começou a reaparecer como marca, mas a triste verdade é que a grande maioria de todas essas marcas que a gente falou nunca mais apareceu e provavelmente nunca mais vai aparecer. E é impossível também falar de Vincent sem falar de Vincati, né? Nesse caso era uma mistura de uma britânica com uma italiana, né? O pessoal costuma dizer que era o motor do Shakespeare e o chassi do Michelangelo, justamente porque era um motor inglês da Vincent e o chassi italiano da Ducati, que juntos aí formavam a Vincati, que é uma das lendas das Cafe Racers e da customização no mundo inteiro até hoje. Isso nos faz pensar da importância que as italianas também tiveram. A gente falou quantas vezes de Ducati, de Gilera aqui nesse episódio. Ficou faltando falar de Moto Guzzi, MV Agusta e várias outras montadoras. Então, o que vocês acham de fazer um episódio especial sobre as italianas, da mesma forma como esse foi um episódio sobre as britânicas? Escreva um comentário para nós, dizendo o que vocês acharam desse episódio e sugestões para os próximos episódios também. Eu acho que cada país merecia um episódio especial, falta falar das alemãs também, mas é isso aí, tem muito pano para manga, tem muito texto a ser escrito aqui. Não deixe de dar o like, se inscrever no Motorama e seguir a gente nas redes sociais. Segue meu amigo, @guigo.pinheiro. E segue também o meu amigo, @Hugo Renault. E segue a gente lá no @canal Motorama. A gente se vê semana que vem em mais um vídeo sobre o maravilhoso mundo das duas rodas.